Vamos lá. Para fazer esse recheio, a gente vai precisar de 250 ml de leite, tá? Pode usar o leite que você quiser, o leite que você preferir. Pode ser leite de coco também, leite de amêndoas, não tem problema. Você vai colocar uma colher de amido, tá? Amido, maisena. E vamos mexer. Uma dica é bater os ingredientes líquidos, né, junto com o amido no liquidificador para não ficar bolão. Mas se não tiver, se for pouquinho assim também, pode ir tranquilo. Aí, depois disso, misturar bem, a gente vai adicionar uma caixa de leite condensado, 395 gramas, né? E mexer bem. Tem gente que não gosta muito doce, acha que uma caixa de leite condensado é muito, só que a gente vai usar ingrediente salgado, então tem que ter uma caixa completa para equilibrar. A gente vai colocar também uma caixa de creme de leite, certo? O creme de leite aqui vai substituir a manteiga, né? Além de ser a gordura base, né? Vai substituir a manteiga na cremosidade. E a gente vai usar esse amendoim descascado salgado, tá, gente? Tem que ser salgado, tá bom? E a gente vai mexer até ele chegar em ponto de brigadeiro. Uma coisa que eu tenho que deixar bem clara aqui pra vocês é o seguinte: esse recheio você sempre tem que avisar, perguntar pra pessoa se ela tem alergia a alguma coisa. É mais fácil assim, porque tem um ou outro que tem um probleminha e pode vir complicar. Qualquer recheio com base de oleaginosas, amêndoas, nozes, enfim, qualquer uma delas, tá? Você tem que colocar no seu contrato e perguntar se o cliente tem algum tipo de alergia ou não. Aí tá, a gente vai cozinhar esse recheio até ele iniciar um ponto de cobertura, né? Tipo brigadeiro mole. Uma dica que eu dou também, não foi necessária nesse recheio, porque a gente vai fazer complementos nesse recheio, né? Vocês já vão ver aí nos próximos vídeos, mas usar também ou requeijão ou um cream cheese, bases desse jeito, deixa um efeito bem legal no seu recheio, bem mais cremoso. Quebra o doce se você não estiver usando algo salgado, como a gente usou aí no amendoim salgado. Se você for fazer o recheio só base sem amendoim, é bem legal você colocar um cream cheese ou um requeijão, e a proporção para colocar é umas 200 gramas também, tá? Tipo, ele deixa um creme perfeito. E é muito bom para você usar com qualquer recheio, tipo base ou complementos de outros recheios, tipo creme mesmo, entendeu? Pois bem, aí agora a gente vai mexendo. E eu vou deixar rodando um pouquinho aí, só para vocês poderem observar o tempo, né? E o ponto. Para essa quantidade de ingredientes, ele levou mais ou menos uns 30 minutos para ficar pronto na mão, né? Mexendo na mão. Lógico que aqui não vai ter tudo isso de vídeo, até porque a gente deu aquela diminuída para caber tudo no conteúdo mais limpo para vocês. Porém, se vocês forem fazer na panela mexedora, né? O ideal é fogo mais alto possível, com o movimento para mexer o mais devagar possível, tá, gente? Fogo alto, movimento bem lento. Ele deixa o doce no ponto sem levar aquele ponto de bala, certo? Isso é muito importante. Esses tipos de recheios com base de brigadeiro, naquele tipo de panela tem que ser sempre o fogo muito alto, com o movimento mais lento possível para não acontecer de virar bala, tá certo? Eu ainda tô aqui, tá, meu povo? É só aguardando mesmo começar a parte da fervura para poder já fazer mais algum outro comentário. Lembrando que eu amo essa panela de vidro, mas geralmente ela me dá uma dor de cabeça para gravar com ela. Eu prefiro a minha outra panela mesmo, mas nesse dia para gravar eu tava usando essa daí porque a outra já tava fazendo outro recheio. Beleza, agora eu dei uma adiantadinha para poder chegar num ponto aí que dê para todo mundo assistir e não ficar tão pesado. Começou já a esquentar aí o doce, e como tem amido, né, a primeira coisa que acontece é fazer dar ponto rápido, né? Só que não se engane com esse ponto do amido,
Ele é um ponto falso, tá, gente? Ele é um ponto de mingau. Para você chegar no ponto do teu recheio, para ele realmente ficar com a estrutura boa, chegou no ponto de amido, né, que a gente fala que é aquela primeira endurecida quando começa a esquentar, você tem que cozinhar ainda esse amido de 10 a 15 minutos, tá? Dependendo da quantidade, para que, tire o gosto de amido, 2, ele se mantenha na estrutura do doce. O amido dá lá de ponto para firmar, entendeu? Porém, ele não é a base principal para firmar esse recheio, entendeu? Tem que ser um jogo com todos os outros ingredientes, então ele tem que estar bem cozido para isso. É por isso que depois do ponto de cozimento de amido, a gente ainda fica 10 a 15 minutos mexendo. Olha, aí chegou no primeiro ponto de cozimento do amido. Começou a engrossar. Como tá adiantado e tá com alguns cortes, mas mesmo assim eu deixei os pontos para vocês poderem observar como ele vai endurecendo, tá bom? Vocês estão vendo que já dá para ver o fundo ali da panela? Pois bem, ele já começou a ficar num ponto mesmo mais firme. Bem cremoso. E depois que ele chega nesse ponto que a gente ainda cozinha, tá? 5, 10 a 15 minutos, dependendo da quantidade de recheio que você for fazer, tá bom? Essa é a primeira base do recheio desse nosso bolo, tá? Esse aqui é um recheio Snickers, né? Então, essa é a primeira base. A gente ainda tem 2 bases para montar. E essas 2 bases eu vou ensinar nos próximos vídeos aí para vocês. Mas é bem importante essa aqui já ser a primeira pra gente já esclarecer essas dúvidas, que é a do recheio cozido, né? A principal. Lembrando que esse recheio você pode substituir esse amendoim por qualquer outra coisa, nozes, amêndoa, o que for, tá? Pode substituir também. E se quiser fazer sem, não precisa colocar nada, faz só o recheio por o mesmo. A dica que eu dou é, ou coloca requeijão, 200 gramas, ou cream cheese, que fica perfeito. Ó, quando as bolhas começarem a estourar bem grossonas, sem soltar respingo, é porque está no ponto. Enquanto tem respingo, ainda tem muito líquido. É isso, gente. Agora vamos para a próxima aula.